Meus amados e queridos irmãos, estamos de volta mais uma vez para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar, esta aula que tem um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. Todas as nossas aulas, elas comentam a revista de adultos publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E como este canal é denominado de Escola Bíblica Complementar, nós sempre nos preocupamos em criar tópicos de modo que venha a ampliar a sua ideia, a dar aí uma nova perspectiva na sua aula. Então, todas as nossas lições, elas são comentadas em 10 tópicos. Claro que a gente aproveita o rico conteúdo que está na nossa lição. Um abraço carinhoso aos queridos irmãos que nos assistem pela rádio Farol FM 90.1, Maceió, Alagoas, todas as quartas-feiras às 22 horas, né? Este programa que tem aí a condução do nosso evangelista Adriano Oliveira. Muito obrigado, pastor Adriano, por este apoio. Também queremos agradecer ao diácono Moacir Catarina, que diariamente às 22 horas publica o áudio, né, desse nosso vídeo, para que os irmãos da Rádio Web Capital, aqui em Maceió, possam também acompanhar. Um abraço também carinhoso a toda a equipe do portal AD Alagoas, que toda semana também posta o nosso vídeo, para que as pessoas que assistem ao portal AD Alagoas, que é o portal oficial das Assembleias de Deus no estado de Alagoas, possam também usufruir deste conteúdo. Aos nossos milhares de seguidores aí do YouTube, Deus vos abençoe também muitíssimo. E aqui a nossa recomendação é a você que ainda não é inscrito no nosso canal, você se inscreva, deixe aí o seu like, né? Esse like, ele visa retratar para o YouTube que você considera o vídeo importante. Isso faz com que o vídeo tenha uma maior divulgação. Também faça o seu comentário, tem um local aí que você pode fazer o comentário e compartilhe também esse vídeo com as pessoas que você quer levar uma porção sadia da Palavra de Deus. Muito bem, amados irmãos, nós estamos estudando ao longo desse trimestre uma lição comentada pelo nosso pastor muito experiente, pastor que tem um nome dentro das Assembleias de Deus no Brasil e fora do Brasil, nosso querido pastor Elienay Cabral, que é um conferencista, né? Ele é escritor, né, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, né? É também um dos nossos consultores teológicos da Assembleia de Deus. Então, meus queridos, ele nos brinda nesse trimestre com esta revista tão importante que trata sobre relacionamentos em família. Eu tenho achado essa lição tão importante que eu quero aproveitar todos esses tópicos para trabalhar no primeiro domingo de cada mês na igreja onde estou dirigindo, que sempre é oficialmente, né, intransferivelmente, o culto da família. Então, a temática está muito boa, muito rica, vasta, e nós vamos comentar essas lições também no culto da família. Estudamos na primeira lição quando a família age por conta própria, vimos aí os prejuízos dessa autonomia, dessa independência não autorizada. Lição número 2, falamos sobre a predileção dos pais por um dos filhos, que é um dos pecados dos pais, né? Terem filhos prediletos. Terceira lição, ciúme, o mal que prejudica a família. Também fizemos aí um comentário bastante interessante. E a lição de hoje, que é a lição número 4, meus queridos, ídolos na família. Pastor, mas eu já sou crente, né? Esse negócio de ídolo era quando eu estava ainda afastado do Evangelho, afastado de Jesus, mergulhado na idolatria, né? Mas essa lição vai nos mostrar, não é, que ídolo não é somente aquela estatueta, não é, representando ali um santo, alguma coisa, né? Idolatria é tudo aquilo que tenta tomar o lugar de Deus na nossa vida. E quando a família tem ídolos, nós vamos ver que muitos prejuízos vão acontecer.
Muito bem. O texto áureo da nossa lição diz assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 de João 5:21. João está falando com a igreja e está mandando que esta igreja se guarde dos ídolos. A verdade prática nos diz: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis, capítulo 31, versículos 17 a 19, e depois versículos 33 a 35, e o livro de Juízes, capítulo 17, versículos 1 e depois os versículos 3 a 5. Lendo de forma corrida todos esses textos, é assim que nós temos na nossa leitura bíblica em classe. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. Ou seja, ela estava naquele período, de menstruação das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Juízes 17, versículos 1 e depois 3 a 5, nos diz assim: E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Está aqui então nossa leitura bíblica em classe, meus amados irmãos. Temos na nossa lição uma introdução que dá uma visão panorâmica geral da lição. Tópico número 1, os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Temos o tópico número 2, um santuário de deuses na casa de Mica. O tópico número 3, a idolatria dentro dos lares. E, por fim, a conclusão. Todo este conteúdo é digno de ser lido, muito importante, muito bem comentado. E nós vamos, então, dentro do que estudamos aqui e algumas ideias complementares que nós obtivemos, nós vamos passar para os irmãos, então, agora, os 10 tópicos que nós construímos dentro desta lição. Então, meus queridos, já falamos aqui que ídolo não é somente aquela estatueta, aquela imagem de escultura que nós conhecíamos, Mas ídolo é tudo aquilo ao qual, nós damos um valor que vai além daquilo que damos a Deus. Então, alguém escreveu e disse assim: quando damos a qualquer valor ou quando damos a qualquer coisa maior valor ou mais valor do que a Deus, nós cometemos idolatria. Ou quando damos a qualquer coisa maior prioridade do que a Deus, nós cometemos idolatria.
há um texto clássico de Jesus em Mateus 6:24, se eu não estou enganado, que diz assim: não se pode servir a dois senhores, porque você ou vai amar a um e odiar o outro, ou você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Jesus disse: não podeis servir a Deus e a Mamon, que é o Deus das riquezas. Não se dá para servir a Deus e as riquezas. Você vai priorizar, né, ou a Deus ou as riquezas. Então, nessa questão de adoração, Deus não é uma prioridade, ele é exclusividade. Então, o primeiro tópico que eu anotei aqui é que o ídolo corrompe as prioridades. Então, quando existe o ídolo, né, ele começa a ocupar o lugar, né, que é de Deus. Para as religiões que adoram imagem de escultura, né, as pessoas costumam dizer: não, nós não adoramos aquelas estátuas. Aquelas estátuas, nós olhamos para elas e nós nos lembramos do personagem, né, que é abstrato, que a gente não vê. Então a gente vê aquela estátua e se lembra, né, da mãe de Jesus, se lembra do pai de Jesus, se lembra do apóstolo Pedro e tal. Mas não é que nós adoramos aquelas estátuas. Mas, na verdade, as pessoas adoram aquelas estátuas, tanto que se prostram diante dela. E aquilo que seria, vamos dizer, apenas um objeto de lembrança, passa a ser o objeto principal e o objeto da adoração. Então, Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Então, o ídolo, ele corrompe as prioridades. Ao invés de nós adorarmos ao Criador, daqui a pouco nós estamos adorando a criatura, a semelhança, né, como diz Paulo aos Romanos, né, de répteis e de outros tipos de animais e de seres celestes. Muito bem. Mateus 6,33, Jesus diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus falou isso, ele sabia da imensa competitividade que haveria e que nós teríamos que chegar a uma bifurcação onde nós teríamos que escolher às vezes, entre o importante e o mais importante, entre o trivial, né, e entre aquilo que realmente importa para a nossa vida. Então, o ídolo corrompe as prioridades. A verdade prática nos diz assim: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. E quando eu coloco alguma coisa no lugar de Deus, eu estou dizendo que esta coisa é mais importante do que Deus. E quando eu faço isso, eu estou corrompendo, né, as minhas prioridades. É o que eu denomino de corrupção focal. Ao invés de eu focar no que é mais importante, eu foco naquilo que não é mais importante. E eu denomino isso de corrupção focal. Há um escritor chamado John Ortberg que ele diz assim, que quando você não assume a sua principal missão, você vai terminar assumindo uma missão paralela ou uma missão sombra, né, que não é a sua missão principal. Então, todas as vezes que eu tiro os olhos e o meu foco da adoração ao Deus poderoso, fique tranquilo que algo paralelo vai aparecer para você adorar. E aí houve, então, uma corrupção focal, uma missão sombra, ou uma missão paralela, ou uma missão enganosa. Ok. Segundo lugar, o ídolo mascara a fé. Muitas vezes a fé está depositada não em Cristo, mas numa estátua que se propõe a ser Cristo, né? Então, o ídolo, ele termina mascarando a fé. Porque a fé, diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aquilo que se vê não precisa ter fé. Você só crê e você só tem fé naquilo que você não vê. Mas nós temos essa ânsia, vamos dizer, por aquilo que é palpável, por aquilo que se toca.
Você pode perceber que as igrejas que utilizam muitos símbolos, né? Sal grosso, e bota uma piscina e diz que é o Jordão, né? E traz água não sei de onde, e faz fogueira santa, né? E pega um cordão e diz que é para amarrar o valente, e pega uma trombeta e diz que é a trombeta de Jericó, e traz uma rosa para que você leve a rosa para casa, né? Isso são símbolos. E as pessoas são tão afeitas, né? Sente tanta necessidade de símbolos que essas igrejas estão cheias de pessoas querendo segurar alguma coisa, pegar alguma coisa. Mas a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Então, quando nós falamos que o ídolo mascara a fé, é porque ele muitas vezes nos induz a buscar aquilo que é palpável. E aquilo que seria uma ponte, um mediador, passa a ser o objeto da adoração. Terceiro lugar, o ídolo se infiltra sutilmente. Isso é muito interessante. O ídolo não chega de forma agressiva, né? O ídolo, ele chega numa forma sutil. Eu tenho dito que a tentação, ela é uma chave que se encaixa perfeitamente na sua fechadura. Então, a fechadura já está totalmente de forma receptiva para que aquela chave entre perfeitamente. E o ídolo se infiltra de forma sutil. Nós vamos ver aqui no terceiro tópico e subtópico 2, que nos dá uma ideia paralela disso aí. Tópico 3 e subtópico 2, falando aqui de identificando os ídolos modernos dentro dos lares. Eu coloquei essa leitura porque nós, às vezes, não imaginamos que essas coisas que entraram sutilmente na nossa casa, em muitos lares, têm se constituído um ídolo. Então, veja, a proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivemos com ela no dia a dia. A mídia por si mesma é neutra, pois é o meio pelo qual serve a sociedade como canal de comunicação através do rádio, da televisão, da internet, dos smartphones, da rede de computadores e de outros meios. Ela é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela, que faz parte de um mundo tecnológico e intelectual no qual todos vivemos. O que não podemos é fazer o uso acrítico ou sem crítica, né, desses instrumentos. Precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. Houve um tempo em que, se você tivesse um rádio em sua casa, você era disciplinado, né? O rádio entrou. Houve um outro tempo em que, se você tivesse um aparelho de TV em casa, era disciplinado. A TV entrou, e a internet entrou, e as mídias entraram, né? Hoje nós temos Facebook, hoje nós temos Instagram, nós temos WhatsApp e outros instrumentos aí, né? E outras ferramentas tecnológicas, né? Que vão trazendo o adequado e o inadequado para as nossas vidas. E hoje nós já temos pessoas que fizeram do seu celular, fizeram da sua TV, fizeram do seu smartphone um ídolo, sem dúvida nenhuma, irmãos. Né? Pessoas que priorizam, passam horas e horas e horas envolvidas com esses aparelhos. Aí depois chega no final do ano, a gente diz: conseguiu ler a Bíblia toda, meu irmão? Ele diz: não, pastor, não tive tempo de ler a Bíblia. Claro que não teve, porque você só prioriza aquilo que para você é importante. E a tecnologia, irmãos, né, ela é chamativa, né, ela é atraente, e nós vamos ficando envolvidos com essas coisas e, de repente, sem imaginarmos, nós estamos ajoelhados diante dessas tecnologias. Então, esse ídolo se infiltra sutilmente. Aliás, nossos pais na fé diziam que Satanás não vem com chifre, né, com tridente, com rabo, né? Não, ele vem
não é? De sapatinho de lã. Isso fala de sutileza. Quarto lugar, o ídolo nasce em tempos de fragilidade. Geralmente ele vem para preencher uma carência, porque o ídolo não deixa de ser uma tentação. E a tentação aparece em tempos de carência. Por isso que eu já tenho falado aqui em outros vídeos, tenho dito, olha, tempo de carência, tempo de instabilidade emocional, não é tempo para você dar respostas, não é tempo para você fazer escolhas, não é tempo para você tomar decisões. Deixe a maré baixar, deixe o seu psicológico, o seu emocional chegar no lugar para que você tome uma decisão sensata, né? Você tome um rumo, né? Tome uma decisão mesmo, né? Dentro da vontade de Deus para você amanhã não se arrepender. Muito bem. Então, o ídolo nasce em tempos de fragilidade. Nós temos duas histórias aqui, não é, que eu vou ler aqui daqui a pouquinho. É a história de Raquel. Raquel é a amada de Jacó, né, filha de Labão. Você não sabe que ele primeiro casou com Lia ou com Leia, né, lá em Padã Arã. Depois ele trabalhou mais 7 anos por Raquel, a sua amada, e lá ele ficou trabalhando na casa de Labão. Mas Labão explorou muito Jacó. Labão era um trambiqueiro de primeira linha, né? Explorou demais Jacó. Chegou o tempo que Jacó, né, quando nasce seu filho, né, ele resolve, seu filho José, né, ele resolve voltar para Canaã. E ele sai praticamente escondido, porque sabia que Labão ia fazer questão, ia ser problemático, né? Ele termina saindo e Raquel, se sentindo lesada pelo seu pai, como se o que pertencia a ela de herança, essas coisas, ela tivesse sido lesada, ela vai e rouba os ídolos de seu pai, né? E vão embora, né? Daqui a pouco, Labão, seu pai, chega em casa, vê que eles fugiram e vai atrás, né? E vai furioso, primeiro porque eles saíram sem se despedir, como se fugindo, e mais furioso ainda porque os seus ídolos foram levados. Quando ele chega lá, que encontra Jacó já no meio do caminho, ele faz uma revista nas tendas, procurando os ídolos, né? E Raquel espertamente coloca debaixo de uma albarda de camelo, se senta em cima e o pai vai revistando tudo. Quando ele se dirige para ela, para revistar o lugar que ela estava sentada, ela diz, olha pai, eu estou naqueles dias, né? Eu estou com o costume das mulheres, né? Ela estava vendo o seu ciclo menstrual. E seria um constrangimento ela ter que levantar. E o pai não faz ela levantar e os ídolos estavam ali escondidos. É uma primeira história que está aqui. A segunda é de Mica. Esse personagem, né, que pegou o dinheiro da sua mãe, a mãe não sabia quem tinha pego e começou a lançar maldição. E depois ele se revela que foi ele que pegou o dinheiro. A mãe, claro, né, foi o filho que pegou. A mãe pega uma parte desse dinheiro, manda fazer um ídolo e dá para Mica, né? E Mica começa aí um caminho de idolatria. Com esse ídolo, faz uma casa de ídolos, constitui seu filho, né, como sacerdote ali da casa, e depois recebe em sua casa, né, um levita, que ele constitui como sacerdote sobre a sua casa. É praticamente essa história. Mas os irmãos vejam que esse aparecimento de ídolos, né, aparece geralmente num tempo de fragilidade. No caso aqui de Mica, era o tempo dos juízes. O que foi o tempo dos juízes? Foi um dos tempos de maior instabilidade em Israel. A Bíblia resume dizendo que naquele tempo não havia rei em Israel, não havia governo e cada um fazia o que bem entendia. E aí era um ciclo de sobe e desce, né, de opressão, libertação, exaltação, depois pecado de novo, aí daqui a pouco humilhação, depois libertação, e assim, ficava nesse ciclo, né? Então, são essas duas histórias, e aqui nós vemos também essa história de Mica, né, que era alguém
de Israel, né? Mas com uma casa cheia de ídolos, né? E isso era condenado pelo Deus de Israel. Então nós vamos ver aqui versículo 19. Versículo 19 da nossa leitura, Gênesis 31, vai dizer: E havendo Labão ido a tosquiar suas ovelhas, era o pai de Raquel, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então, a filha roubou os ídolos do seu pai. Nós vamos ver daqui a pouco por quê. No plano de aula, na introdução, tem aqui uma observação. Na ocasião, Raquel furtou alguns ídolos de seu pai, Labão, sentindo-se injustiçada e prejudicada por não receber dele herança. Já o segundo exemplo se passa no tempo dos juízes de Israel, quando o efraimita Mica, que era da tribo de Efraim, fabricou ídolos e construiu para eles um santuário em sua própria casa. Na realidade, Raquel rouba aqueles ídolos, entendendo que ela estava em desvantagem, entendendo que ela tinha sido prejudicada. Para vingar, olha a fragilidade, ela rouba esses ídolos. Na parte lá do motivacional, vai dizer assim: por maior que seja a nossa fidelidade ao Senhor, único Deus verdadeiro, ainda somos humanos. Portanto, sujeito às mesmas fraquezas de Raquel, quando sentindo-se injustiçada, olha só, e preocupada com o futuro financeiro de seu lar, se dispôs a fazer justiça com as próprias mãos, assim como somos sujeitos ao mesmo anseio de Mica por proteção ou alguma bênção material. Então veja a fragilidade dos dois e o ídolo, entrando no meio dessa fragilidade. Na introdução nossa da lição, também vai dizer: Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia ao Deus de seus pais e que ele era poderoso, invisível e não precisava de ídolos de sua imagem. Entretanto, Raquel achava-se insegura, olha a fragilidade, quanto ao seu futuro, sentindo-se injustiçada, olha a fragilidade, pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela, nem a sua irmã Léia. Resolveu furtar as pequenas estatuetas ou ídolos de seu pai, que eram os pequenos deuses dentro da casa de Labão, chamado então de terafins. Ok, então aprendemos em quarto lugar que o ídolo nasce em tempo de fragilidade. Cuidado para que no tempo da fragilidade você não levante um ídolo da modernidade em sua casa. Quinto lugar, o ídolo tenta subtrair a glória de Deus. Eu tive cuidado de colocar tenta, porque nenhuma idolatria do mundo vai roubar a glória de Deus. Pode até se pretender roubar, mas não consegue roubar, não consegue subtrair. Mas eu coloquei aqui que o ídolo tenta subtrair a glória de Deus. Quando Deus vê o homem, a família, adorando outro ser, que não ele, vamos dizer aqui, Deus tem ciúmes. Deus, eu sempre digo, que quando a gente adora a ídolos, é como uma mulher que tem um marido. Esta mulher aceita dividir o marido com outras mulheres? Não aceita. Ela quer que o marido seja exclusivo dela. Assim é Deus. Deus não quer que outras personalidades sejam adoradas, senão ele. Ele é o único Deus verdadeiro, mantenedor, sustentador de todas as coisas. O único que é digno de adoração. Paulo disse: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, quero repetir aqui que em adoração, Deus não é prioridade, mas ele é exclusividade. Vamos então para o nosso sexto tópico. Já estudamos, em primeiro lugar, o ídolo corrompe as prioridades. Em segundo lugar, o ídolo mascara a fé. Em terceiro lugar, o ídolo se infiltra sutilmente. Em
Quarto lugar, o ídolo nasce em tempos de fragilidade. Quinto lugar, o ídolo tenta subtrair a glória de Deus, e Deus não dá a sua glória a outrem. Sexto lugar, ídolo como produto das nossas pretensões. O ídolo, ele retrata a nossa vaidade. As culturas antigas, como a grega, por exemplo, né, tinha praticamente um ídolo para cada situação. Um ídolo para a chuva, um ídolo para o sol, um ídolo para as colheitas, um ídolo para a fertilidade, um ídolo para isso, um ídolo para aquilo. Para tudo existia um ídolo, né? E aquele ídolo visava atender às pretensões do povo. Então, o ídolo é uma vaidade. Não é? O salmista disse que os ídolos têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram, têm ouvidos, mas não ouvem, som nenhum sai da sua garganta. Eles têm até mão, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. E aqueles que fabricam esses ídolos se tornam semelhantes a eles. Então, são ídolos mortos e que não produzem vida, obviamente. Então, meus queridos, o ídolo como produto das nossas pretensões, dos nossos interesses, daquilo que a gente quer que seja atendido, né? Então, no plano de aula, na letra C, né, tem também algo interessante no item lá, sugestão. Diz assim, que esses ídolos, os ídolos da atualidade, não é, como nós temos aí o materialismo, não é, a busca pelo poder, isso é um ídolo, né? A busca desenfreada pela carreira profissional, não é? Um ídolo, a busca pelo dinheiro, ídolo, promoção da própria imagem, seja física ou simbólica, também ídolo, e outros, né, que se constituem como ídolos. Veja que tudo voltado para as nossas pretensões, para as nossas vaidades. Tópico 1 e subtópico 2, nós temos escrito assim, bem lá no meio: terá fins fabricados de madeira, pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para proteção familiar e pessoal. Quem os possuísse também tinha o direito à herança. Quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma, ela furtou os ídolos dele. Havia então, nesse furto de Raquel, também pretensões. Ok? Vamos ver tópico 2 e o subtópico 3. Tem aí outra observação, que nos diz assim, Mica resolveu também mandar fazer um éfode, já é o Mica, que era utilizado somente pelos sumos sacerdotes israelitas, e o entrega a seu filho, separando-o para ser sacerdote na sua casa. Depois aparece um levita que não tinha onde morar, e Mica o convida a viver em sua casa e tornar-se o sacerdote da família pelo Deus de Israel, né? Então aqui Mica já pega o filho, né, já coloca para poder ser sacerdote, né? E depois desse filho, ele pega um levita que andava aí à deriva, né, procurando comodidade, e coloca também em sua casa e monta lá então um altar, um centro de adoração. Tudo visando o interesse, né? A gente já vê aqui, coloca logo família, né? Hoje essa praga tem pegado no Brasil, graças a Deus que nós estamos lutando aqui para essa praga não entrar aqui no nosso estado. Esse negócio de pai passa para filho, filho passa para neto, neto parece que vira dinastia, né? Então nós louvamos a Deus e pedimos a Deus que essa praga não chegue aqui, porque muitas vezes o que se pretende não é atender à vontade de Deus, mas é manter o poder na mão, muitas vezes, da família, né? Infelizmente, isso é muito triste. Muito bem, meus irmãos. Então, nós vemos aqui
Ídolo como produto das nossas pretensões. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente diz é a vontade de Deus e muitas vezes são as nossas pretensões, as nossas vaidades e os nossos interesses pessoais. Em sétimo lugar, eu coloquei aqui ídolo como um abismo que chama outro abismo. O ídolo é um pecado, né? O ídolo é uma produção carnal. O ídolo, ele é um abismo que vai chamando outro abismo, assim como toda modalidade de desobediência. Vamos ver a sinopse do tópico 1, como é que ele diz? Diz assim: diante do engano de Labão contra Jacó, subtraindo bens da herança das próprias filhas, Raquel furtou os ídolos do pai e mentiu para cobertar sua tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. Roubou os ídolos. Qual foi o próximo passo? Mentir. E eu diria que o terceiro passo, atrair o que não presta para a sua casa. Porque onde tem ídolos, né, há pecado. E onde há pecado, há a atração daquilo que não presta. Né? Então, um abismo que chama outro abismo. Tópico 1 e o subtópico 3, nós vamos ver aqui. Raquel sentou-se sobre os ídolos, para que Labão não os encontrasse. Ela usou a justificativa de que estava no período menstrual, olha a mentira, né? Para não se levantar de cima do camelo e, consequentemente, para seu pai não encontrar os ídolos ali. Mais embaixo, esse episódio, olha, gerou uma grande discussão entre Jacó e seu sogro. Roubou os ídolos, sentou em cima para esconder, mentiu, e isso gerou um conflito entre Jacó e Labão. Quase que eles saem nas vias de fato. É porque Deus, né, os irmãos leem Bíblia e sabem que Deus já havia falado quando Labão vinha soltando fumaça pelo nariz para pegar Jacó. Né, Deus já falou com ele no meio do caminho para ele não tocar em Jacó. Mas quase que ia tendo aí, então, uma tragédia. Ok, tópico 2 e subtópico 1, nós temos aqui, veja só, havia em Israel, de modo geral, aqui já fala de Mica, né? Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés. Isso no tempo dos juízes, em que o povo de Israel aderiu a um sincretismo religioso que implicava uma apostasia total. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro de suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros, para os quais faziam culto e adoravam com o objetivo de obter favores materiais. Os valores morais e éticos foram abandonados e Mica era fruto dessa corrupção moral. O que Mica está fazendo como um israelita, né? Alguém lá da tribo, né, de Efraim, né? O que ele está fazendo aqui agora é alguém que serve a um único Deus, né, que o povo de Israel é monoteísta. Ele agora está aqui como idólatra politeísta, né? O contexto de Israel era um contexto de muita desobediência, de muita injustiça, de muita rebeldia, de muita desordem, como falei. A palavra-chave do livro de Juízes, né? Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia. Então, esse é o contexto, né? Então, o que é que nós vemos aqui? Um abismo chamando outro abismo. Os irmãos sabem que essa idolatria, essa desobediência e tudo isso foi que levou tanto o reino do norte como o reino do sul, num futuro, a ficarem cativos, né? A serem levados para o cativeiro. Primeiro do reino do norte para a Síria e o segundo para a Babilônia. Fruto dessa desobediência, onde um abismo foi chamando outro abismo. Em oitavo lugar, ídolo como resultado das influências dos pagãos. Qual era a ordem de Deus para o povo de Israel?
entrar em Canaã e destruir todo aquele povo. Qual era o objetivo? Para que eles, entrando na terra, não vissem a idolatria e não fossem seduzidos, conquistados pela idolatria. Mas eles fizeram uma ocupação parcial, habitaram juntos com esses povos e aprenderam, né, a idolatria. E tanto que, como eu falei, no futuro eles foram para o cativeiro. Veja o terceiro tópico, bem no comecinho, nós vamos ver essas influências, né, dos pagãos sobre o povo de Deus. Olha como diz aqui. Em ambas as histórias citadas, tanto a de Raquel como de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava a forte influência pagã em lares israelitas. Mais embaixo, onde fala aí os ídolos domésticos dos tempos atuais. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros de famílias cristãs que tinham dificuldades em abandoná-los. Por isso o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Você vai ver isso em 1 de João, capítulo 5 e o versículo 21. Por isso que o salmista no Salmo 1 disse: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. 9º lugar, ídolo como objeto de engano. O ídolo pode ser bonitinho, pintadinho e tudo mais, mas é um objeto de engano. Todo ídolo é atrativo, senão ele não seria idolatrado, não é? Ele é atrativo, mas ele é prejudicial. O ídolo é uma mentira, o ídolo é uma fraude, né? Então, é um objeto de engano. Veja no terceiro tópico ainda, e subtópico primeiro, um pouquinho mais embaixo, diz assim: ora, os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa, como, por exemplo, um emprego, um carro, um dinheiro, um filho, um pai ou uma mãe, ou até um estilo de vida. Veja, irmãos, que sutileza, né? A gente está focado em estátua e nós dizemos assim: ora, nós já nos convertemos da idolatria. E às vezes alguém tem um ídolo, como esse aqui. Será que tem pai fazendo do filho um ídolo? Será que tem filho fazendo do pai um ídolo? Será que tem família fazendo da casa um ídolo, do carro, do sítio, da praia e de outras coisas, né? Se essas coisas têm uma maior prioridade do que Deus, infelizmente a gente tem que passar essa informação e dizer que você está mergulhado na idolatria. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Deus tenha misericórdia de nós, porque o ídolo é um objeto de engano. 10º e último lugar, eu quero apenas colocar aqui o nosso combate, né? Reagindo aos ídolos modernos, que está lá no tópico 3 e subtópico 3. Né? A igreja como uma agência de ensino, uma agência educadora, né? Como uma fonte de luz, vamos dizer assim, essa igreja deve reagir aos ídolos, né? Até informando para aqueles que não têm discernimento que esses ídolos estão aí, não é, nos rodeando como o diabo, né? Buscando a quem possa tragar. Então, nós vamos como reagindo aos ídolos modernos. Terceiro tópico e o subtópico 3. Precisamos reagir contra os inimigos da família. Jesus disse em seu sermão da montanha: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Mateus 5,13. A igreja é o sal da terra e, por isso, é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais.
para preservar a família, atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano, é preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida familiar. Meus amados irmãos, não é que nós redobremos o cuidado, peçamos a Deus discernimento espiritual e que Deus nos ajude. Eu me coloco como pastor e oro dizendo: Deus, me ajude a aprender da tua palavra e a ensinar ao teu povo para que a gente possa ver se ainda consegue arrebatar alguns do fogo. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração, que Deus guarde a nossa família dos ídolos. Então, meus queridos, Deus vos abençoe muitíssimo. Até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.